Bom, senhores e senhoras, né, que Deus abençoe a todos. Vamos para o próximo assunto aqui, no 22º assunto, ou capítulo de número 22 do livro de Job Wood, onde esse aqui é ensinamento educacional de qualidade, onde você vai aprender de maneira simples, correta e objetiva sobre os segredos e os princípios bíblicos, ok? Aqui, ó, o príncipe Job ressalta sobre ele ser uma pessoa boa. Então ele diz, não, eu sou uma pessoa boa, nunca fui pessoa ruim, nunca pratiquei maldade. Mas as pessoas estão acusando de ser uma pessoa ruim, acusando-de, usando português bonito, acusando ele e acusando-lhe de ser uma pessoa ruim. Por causa da situação, sabe aquela questão maquiavélica, os fins justificam o meio? Ah, o cara tá doente. Ah, não, se o cara tá doente é porque ele praticou coisa errada. Às vezes é prova e tentação, né? Na situação dele. Mas as pessoas do mal, elas tendem a levar sempre para a pior situação, ok? O 22º assunto vai da primeira à 23ª estrofe. Então vamos lá, ó. O príncipe Job disse para o príncipe Zofar. Então, depois que o príncipe Zofar deu aquela explicação no 21 para ele, no assunto 22, o príncipe Job dá uma ressalva. Ele explica, né? Mesmo doente, com dor, com fome, sem a pele, mas ele fala isso aqui, ó. O príncipe Job diz para o príncipe Zofar, ele diz o seguinte: tu escutaste tudo o que eu disse e duvidaste de mim, achando que eu sou um prevaricador, e zombaste de mim, insinuando que Deus está punindo porque eu sou prevaricador. Pois saiba que eu sou inocente, e mesmo Deus permitindo que todos esses acontecimentos aconteçam, eu adorarei a Ele para sempre, sem discutir, duvidar ou discordar das provas e tentações que Ele permitiu acontecer comigo. Então, apesar de tudo, Deus é sempre Deus e nunca ele disse: não vou duvidar de Deus, não vou discutir, não vou discordar. E das provas e tentações que Ele permitiu acontecer comigo, que continue da mesma maneira, né? Então, apesar de estar muito doente, mas é uma pessoa muito consciente. Ele se conscientiza que Deus é Deus acima de tudo, né? Ou a gente esteja no melhor, ou a gente esteja no pior. Ele continua aqui dizendo, ó, eu nunca acusei nenhuma pessoa, mas eu sempre ajudei as pessoas que precisavam. Mas mesmo assim duvidaram de mim. E estão duvidando de Deus, né? Então estão duvidando de mim, estão duvidando de Deus. Ele diz assim, ó, Deus sabe as razões dele para que as pessoas ruins vivam neste globo terrestre, porque Deus produziu o mal para seu próprio mal. Isso aqui que ele está dizendo está lá em Provérbios, tá? Provérbios. Esse texto que ele está dizendo aqui está lá em Provérbios. Ele diz assim: as moradas das pessoas boas têm santa paz, sossego, família vive bem, com saúde e prosperidade. As esposas das pessoas boas não abortam, pois é santa promessa de Deus. Deus promete lá em Deuteronômio, bênção e maldição, que as pessoas que servem a Deus, as mulheres não abortarão. Então tá aqui, ó. É bênção de Deus. Se Deus prometeu e você cumpriu, vai acontecer. Diz assim, as criações de animais e plantações prosperam porque Deus abençoa. É isso, ó. Quando Deus abençoa, né, as criações de animais, as plantações, elas vão prosperar, não vão ter praga, não vão ter epidemia, não vão ter nada disso, porque Deus está abençoando. Diz assim, as pessoas boas são abençoadas por uma longa vida. Tá? Na história da Bíblia, depois do livro de Jó, a gente vai ver que muitas pessoas ali, até antes, em Gênesis, na época de Moisés, que aconteceu essa história, as pessoas elas viviam até expirar, né? Mais de 100 anos, 126 anos, 140 anos, 160 anos. Jó viveu na época onde a média de vida era 126 anos, ele viveu 250 anos praticamente. Né? Isso assim, mas as pessoas ruins debocham de Deus, têm morte prematura, morrem antes do tempo, e quando morre na idade avançada, é cheio de doenças incuráveis, é sofrendo e sofrendo muito. As pessoas ruins menosprezam as santas palavras de Deus para viver de teologia, psicologia, ideologias, rituais satânicos, religiões e pessoas da esquerda e pessoas da direita.
Tá, vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, ó. As pessoas hoje menosprezam as santas palavras de Deus para viver teologia, tá? Teologia hoje é um estudo, mas não era bem teologia, era estudo bíblico, e mudaram para teologia. Lá no Apocalipse fala que os teólogos não herdarão o reino do céu. Psicologia, não existia psicologia, existia psiquiatria, que fala sobre os atrapassos, que são os psiquiatras. Lá também diz que os psicólogos e as psicólogas não herdarão o reino de Deus. Ah, mas eu sou psicóloga. Eles sabem por quê. Não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia, né? Quem vive de ideologia, que nem a filosofia, ela bota muita ideologia e faz com que você vá naquela vibe lá, você acompanha aquelas ideias lá, tá? Que é hoje que está acontecendo muito. Influenciadores não herdaram o reino de Deus. Lá no Apocalipse fala sobre isso. Então, quando ele se refere a isso aqui, ó, rituais satânicos, religiões. Tem gente que mata e morre por causa de religião. E a religião não é importante. O que é importante para nós? É Deus, é Jesus, é o santo preceptor, que muita gente chama de Espírito Santo. Isso é importante para nós. Religião, não. Se você for defender placa de igreja, religião, eu sou muçulmano, eu sou palestino. Hoje os muçulmanos e os palestinos se matam por causa de religião. Existe uma guerra religiosa hoje, silenciosa, onde acontece por conta de religião. As pessoas da esquerda e as pessoas da direita. Hoje existe, porque você não é direita, você é esquerda. É meio que empurra você para te acusar. Cara, esse negócio de pessoa da esquerda e pessoa da direita é não tomar partido. Ou seja, o cara é da esquerda, respeita o cara que é da esquerda. O cara é da direita, respeita o cara que é da direita. Se você não é nenhum dos dois, então. Mas as pessoas da esquerda e da direita, elas querem te empurrar para partido. Ah, não, se você não é fulano, você tem que ser ciclano. Não é bem assim, cara. A gente, acima de tudo, está com quem é superior, acima de nós. Direita e esquerda é só um simbolismo, tá? As pessoas ruins zombam do Todo-Poderoso, idolatram as pessoas, idolatra a pessoas, imagens e esculturas, que são estátuas, essas coisas. Assim, quando o inimigo quer realizar pacto por riqueza que não é dele, ele pega a tua alma em troca e amaldiçoa. Bom, então aqui está deixando bem claro. Quando você faz pacto com o inimigo, ele vai pegar a tua alma em troca. Tu não vai ter alma. Ele vai colocar algo dentro de ti satânico, amaldiçoado, certo? Vai colocar lá uma legião de demônio, vai colocar um monte de coisa. Tá? Eu conheço bem a ciência do mal, mas conheço bem a ciência do bem, mas conheço bem a ciência do mal também. Né? Para isso eu tive que aprender. Então, quando o inimigo quer realizar pacto por riqueza, tipo assim, ó, tu vai ser podre de rico, vou te dar um posto de gasolina. Beleza, você vai aceitar. Só que sua alma não é mais sua, ela vai ser escravizada. Não se mata a alma, não tem como matar a alma, é mentira. Tá? A alma, enquanto a pessoa estiver viva, a alma vai estar junta, nem que seja escravizada, mas ela vai ter que estar junta. A libertação da alma é quando o corpo físico morre. Então, o que Job explica é justamente isso. O que é que eles fazem? Eles escravizam sua alma, como o apóstolo Paulo falou, e colocam um demônio lá dentro de ti, uma entidade maligna ou uma legião de demônios, onde a pessoa muda totalmente, né? E começa a gostar de tudo quanto é ruim, e não do que é bom. Beleza? Toda a palavra de Deus diz que toda pessoa má irá morrer, pois essa é a sentença de Deus. Bom, é o que a Bíblia relata, tá? É o que está escrito no livro de Jó. Pois Deus retorna esta violência dessas pessoas ruins para elas mesmas. É aquele dito popular lá do provérbio, né? O feitiço retorna contra o feiticeiro. As pessoas más são violentas, dizem que não gostam de violência e praticam violência, são falsas e mentirosas. Essas pessoas ruins ensinam tudo quanto é ruim para as próprias famílias, filhos, filhas, e a insanidade mental. E a insanidade mental é tão ruim que acham que isso é normal. Tá? Então o Job continua dizendo aqui na palavra de Deus, ele diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso é santo juiz e justo. Desse aí ninguém escapa, ninguém, até Satanás não escapa dele. E julga de acordo com a santa justiça, com a justiça. Deus Todo-Poderoso é o autor soberano da santa ciência, né? Da santa ciência, porque lá em Gênesis ele fala sobre a ciência do bem e a ciência do mal, do qual ele proibiu Adão e Eva praticar. As pessoas ruins morrem precocemente, muitas vezes na adolescência,
antes do tempo, hoje, no dia de hoje, pessoal, a gente vê as pessoas envolvidas com um monte de coisas e muitos deles não chegam nem à velhice, morrem, são executados, né? Por conta disso que ele relata isso aqui. As pessoas, as pessoas praticam mal, morrem de depressão, doenças incuráveis, cânceres e etc. E o jovem continua dizendo: eu conheço, eu sei os pensamentos das pessoas, né, que estão ao redor de mim. Ele diz: quem está ao redor de mim é que eu sei o pensamento delas, e eu sei que a intenção do coração dessas pessoas ruins são praticar o mal. E muitas destas pessoas ruins estão vangloriando-se agora, dizendo: o príncipe Job agora está na ruína. Bem empregado para ele, teve o que merecia, ou seja, estão fazendo festa, né, comemorando. Então, encerrando aqui o assunto, diz assim: Deus preserva algumas pessoas, mas para a destruição delas mesmas. E no dia da justiça de Deus, eles e elas irão para o julgamento final, onde o destino será o inferno. Ok? Então, são palavras da Bíblia, tá? Onde está comprovando tudo isso, onde o falso pastor, o falso profeta, o Cristo falso, né? O falso Cristo, que é o anticristo, ele não vai te ensinar dessa maneira. Ele vai inventar um monte de chorumelas lá para poder arrancar o teu dízimo, o teu dinheiro, e na verdade, quando ele arrancar teu dízimo e o teu dinheiro, ele vai usar isso para macumba, para tu ficar preso à religião e à igreja, ok? Essa é a realidade que o príncipe Job relata aqui. Então, encerrando agora esse assunto, né, a gente vai para o próximo assunto, que são curtos, mas é um livro muito maravilhoso, né, onde ele revela muitas coisas sobre Deus, a Santíssima Trindade, a ciência, sobre Jesus. Mesmo antes de vir o Novo Testamento, ele já fala sobre tudo isso. Até o rei Davi também falava. E ele tem revelação desde do início dos tempos, né? Então, que Deus abençoe a todos que queiram a benção de Deus, que muitos rejeitam, e até o próximo assunto, que será o 23º.